Como orar através da dor? A oração é um embaraço para alguns. Curvar-se em um restaurante e agradecer, ajoelhar-se em um lugar onde os outros possam vê-lo, são demonstrações externas de fé pessoal, mas muitos os consideram espetáculos públicos de religiosidade excessiva. O compromisso dos muçulmanos a esse respeito deve ser um desafio para nós. Nos tempos difíceis da vida, a oração não é mais estranha, mas abertamente exibida. Quando os fuzileiros navais retornaram à Califórnia após seu serviço na Guerra do Golfo Pérsico, foi relatado que assim que eles saíram do avião, 15 militares formaram um círculo e oraram sem vergonha. A oração é para cada momento de nossas vidas, não apenas para momentos de sofrimento ou alegria. A oração é realmente um lugar onde você encontra Deus em uma conversa genuína. Você já disse, bem, tudo o que podemos fazer agora é orar? Em vez de começar com oração, às vezes recorremos a ela depois de esgotados todos os outros recursos. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, chegamos ao começo de Deus. Não precisamos ter vergonha de sermos carentes. Deus não exige que oremos em King James inglês ou mesmo com eloquência. Cada oração fraca e tropeçante proferida por um crente é ouvida por Deus. Um grito, um suspiro, um socorro, são todas as orações de acordo com os Salmos. Frank Labuche, meu velho amigo e grande missionário humanitário, disse: a oração é uma conversa de mão dupla e, para mim, o mais importante é ouvir as respostas de Deus, a parte educada de falar. Edvard disse: é ficar parado tempo suficiente para ouvir. Muitas pessoas rezam apenas quando estão sob grandes estresses ou em perigo. Já estive em aviões quando o motor morreu. Acredite em mim, você podia ver pessoas orando. Conversei com soldados que me disseram que nunca rezavam até que estivessem no meio da batalha. Parece haver um instinto no homem de orar em tempos de perigo. Se devemos depender da oração durante tempos difíceis, devemos ser pessoas de oração antes que a crise chegue. Amy Carmichael escreveu: devemos aprender a orar muito mais por vitória espiritual do que por proteção contra ferimentos de batalha, alívio de sua devastação, descanso de sua dor. Este triunfo não é a libertação, mas a vitória no julgamento, e isso não é intermitente, mas perpétuo. Nosso modelo de oração. Jesus é o modelo supremo de pessoa dedicada à oração. Ele estava constantemente em atitude de oração e nunca com mais urgência do que diante do sofrimento. Uma das coisas mais surpreendentes em todas as Escrituras é quanto tempo Jesus passou em oração. Ele teve apenas 3 anos de ministério público, mas nunca se apressou demais para passar horas em oração. Ele orou antes de cada tarefa difícil e em cada crise em seu ministério. Nenhum dia começou ou terminou em que ele não estivesse em comunhão com seu Pai. Quando ele foi preso no jardim do Getsêmani, ele estava orando. Levara consigo os discípulos e, pressentindo a magnitude do que estava por vir, pediu a Pedro, Tiago e João que ficassem com ele e vigiassem. Ele foi ao jardim e prostrou-se com o rosto em terra, orando: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Nós oramos tão aleatoriamente. Trechos de versos memorizados são falados apressadamente pela manhã. Então dizemos adeus pelo resto do dia, até que, sonolentos, cumprimos algumas petições finais à noite,
como deixar uma chamada de despertar na central telefônica do hotel. Este não é um exemplo de oração que Jesus nos deu. Ele orou longa e repetidamente. Ele passou pelo menos uma noite inteira em oração. Lucas capítulo 6, versículo 12. Ele orou brevemente quando estava no meio da multidão. Ele orou um pouco mais quando estava com seus discípulos. Ele orou a noite toda quando estava sozinho. Hoje, muitos no ministério tendem a reverter esse processo. As Escrituras dizem: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Este deve ser o lema de todo verdadeiro seguidor de Jesus. Não importa quão sombria e sem esperança uma situação possa parecer, nunca pare de orar. Não é apenas para resolver nossos problemas que devemos orar, mas para compartilhar a força da amizade de Deus. Para nós, a oração não deve ser apenas um ato, mas uma atitude de vida. Oremos pela vontade de Deus ou exigimos nosso próprio caminho? A oração precisa ser parte integrante de nossas vidas, para que, quando vier uma crise, tenhamos força e fé para orar pela vontade de Deus. Alguém disse que a força na oração é a melhor do que a duração da oração. No entanto, Martinho Lutero disse: tenho tanto para fazer hoje que eu passarei as primeiras 3 horas em oração. Um amigo que se importa. Anos atrás, um estudante foi morto em um acidente de trote de fraternidade em uma universidade do Sul. John, o astro do futebol americano da escola, estava voltando para o seu dormitório na manhã seguinte à tragédia, quando viu 3 atletas enfrentarem impiedosamente um dos amigos do garoto morto. Esse amigo mais tarde lembrou: eu queria fazer minhas aulas naquele dia e estava prestes a começar a chorar com as provocações de meus colegas. Eu me senti como uma criança de 10 anos cercada por valentões do ensino médio. Acho que aqueles caras não perceberam o que estavam fazendo, mas eles me prenderam e não iam me deixar passar até que eu quebrasse. Um disse que pelo menos eles não mataram seus jurados. Meu amigo estava morto e esses caras queriam colocar a culpa pela morte dele em mim. De repente havia uma mão no meu ombro. Era John. Ele ficou parado enquanto eu contava a história do que havia acontecido e encarou a resposta crítica e zombeteira deles. John apertou meu ombro e gentilmente me empurrou para passar por eles. Ele caminhou pelo campus comigo para a aula. Embora não tivéssemos aula juntos, ele me examinou silenciosamente durante o resto do dia. Talvez eu pudesse ter sobrevivido ao longo do dia sem John, mas sua presença não apenas tornou tudo mais fácil, mas também ajudou a moldar minha compreensão do ministério cristão nos últimos 22 anos. John estava lá quando todos os outros pareciam contra mim. Não ter comunhão com Jesus por meio da oração é mais triste do que seria para aquele jovem se voltar para John, seu amigo forte e pronto, e rejeitá-lo naquele momento doloroso. Não muito diferente daquele aluno quando nos voltamos em oração para o nosso amigo Jesus em tempos de crise. Às vezes nossas vidas são fortalecidas para sempre. No meio de nossas provações, Ele está silenciosamente nos verificando. O padrão de oração. Jesus frequentemente orava sozinho, separando-se de toda distração terrena. Gostaria de incentivá-lo a escolher um lugar, um quarto ou canto em sua casa, local de trabalho ou em seu quintal ou jardim, onde você possa se encontrar regularmente com Deus a sós. Isso não contradiz orar sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, mas o expande. Jesus orou com grande fervor. No Getsêmani, na intensidade de suas orações, ele caiu por terra e agonizou com Deus até que seu suor se tornou como gotas de sangue.
Lucas capítulo 22, versículo 44. A força de suas orações aumentava em tempos de extremo sofrimento. Quando vemos a necessidade de outra pessoa, oremos. Quando sabemos que alguém está sofrendo, oremos. Deixe alguém saber que você orou por eles e peça a outros que orem por você. Um missionário e sua família foram forçados a acampar em uma colina. Eles tinham dinheiro com eles e temiam um ataque de ladrões errantes. Depois de orar, eles foram dormir. Meses depois, um homem ferido foi levado ao hospital da missão. Ele perguntou ao missionário se ele tinha soldados protegendo-o naquela noite especial. Tínhamos a intenção de roubá-lo, disse ele, mas tínhamos medo dos 27 soldados. Quando o missionário voltou para sua terra natal, ele contou essa estranha história. E um membro de sua igreja disse: tivemos uma reunião de oração naquela noite e eu peguei o rolo. Havia apenas 27 de nós presentes. As orações não têm limites. Elas podem saltar milhas e continentes e ser traduzidas instantaneamente para qualquer idioma. Portanto, não apenas oramos em meio à nossa dor, mas também pelos outros. Alguns anos atrás, o escritor e crítico social Tom Wolfe cunhou a frase "Me Generation". Cada geração tende a ser uma geração do eu, já que o egoísmo faz parte da natureza humana. Uma criança diz, é meu. Um adolescente se concentra em seus problemas. Um adulto proclama, cuidado com o número 1. O egoísmo faz parte da natureza humana. Mas hoje, a publicidade e a psicologia pop podem ter elevado o egocentrismo a níveis de ponta. Jesus, por outro lado, nos diz para orar não apenas por nós mesmos, mas também pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Devemos suplicar por nossos inimigos, pedindo a Deus que os conduza a Cristo e por sua causa que os perdoe. A perseguição, seja física, social ou mental, é um dos piores tipos de dor. Mas aqueles que nos perseguem devem ser o objeto de nossas orações. A filha e o genro de Dong Spark foram mortos por um motorista bêbado e o seu filho ficou tão gravemente ferido que seu cérebro nunca funcionará normalmente. Um amigo disse a ele após o acidente: Doug, vai melhorar para você e sua família. Spark respondeu com raiva: sim, mas a que preço? Spark disse: durante vários dias lutei com o preço. Eu estava com raiva. Não há nada de errado em ficar com raiva quando algo assim o atinge. Você só precisa manter contato com Deus e lidar com sua raiva. Em um momento de oração, parecia a Spark que Deus estava dizendo: Doug, sei quanto isso está custando a você. Eu sei o preço que você está pagando, mas também sei o preço que paguei. Spark continuou: em tempos de tragédia, devemos sempre olhar para a cruz, o preço que Deus pagou por um mundo sofredor e moribundo. Imediatamente, o Espírito testemunhou para mim que eu deveria ir até o motorista que havia causado a tragédia e perdoá-lo. Quebrado ainda mais, certo de que Deus o havia abandonado. Spark compartilhou o evangelho com ele e disse: porque Cristo me amou e me perdoou, eu te amo e te perdoo. Naquele momento, Spark disse que experimentou o amor de Cristo por este homem. O amor humano comum não poderia causar esse tipo de perdão para um homem que tivesse matado seus entes queridos. Somente as orações de perdão poderiam realizar esse milagre. Em suas primeiras palavras proferidas na cruz, depois que os pregos foram martelados em suas mãos e pés, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 22, versículo 34. Muitas vezes eu pensei que por causa de sua oração,
veremos os homens que pregaram Jesus na cruz no céu. Nenhuma oração que Jesus fez ao Pai ficou sem resposta. Os mestres cristãos ao longo dos tempos enfatizaram a importância da oração na vida dos crentes. Um sábio disse: se os cristãos passassem tanto tempo orando quanto resmungando, logo não teriam do que reclamar. Alguém disse: se houver alguma lágrima no céu, será pelo fato de termos orado tão pouco. Cameron Templeton disse: o céu deve estar cheio de resposta que ninguém jamais se preocupou em perguntar. O poder da oração. Poucos de nós aprenderam a desenvolver o poder da oração. Ainda não aprendemos que um homem tem mais força quando está em oração do que quando está no controle das armas militares mais poderosas já desenvolvidas. Fiquei satisfeito ao ouvir o general Norman em uma entrevista com Barbara Walter, após o fim da Guerra do Golfo, dizer que orou pelos homens sob seu comando. A oração eficaz é oferecida com fé. De uma extremidade à outra da Bíblia, encontramos o registro de pessoas cujas orações foram atendidas, pessoas que mudaram o rumo da história por meio da oração, homens que oraram fervorosamente e a quem Deus respondeu. Davi deu alguns padrões de oração poderosos em seus salmos para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Quando estiver aflito, responda-me quando te invoco, ó meu Deus justo. Dá-me alívio da minha aflição. Sê-me misericordioso comigo e ouve a minha oração. Salmo capítulo 4, versículo 1. Quando você precisa de misericórdia, o Senhor ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor aceitou a minha oração. Salmos capítulo 6, versículo 9. Quando você precisar de ajuda, ó Senhor meu Deus, clamei a ti por ajuda e tu me curaste. Salmo capítulo 30, versículo 2. A oração é poderosa, mas se nossas orações forem sem objetivo, sem sentido e misturadas com dúvidas, elas serão de pouca esperança para nós. A oração é mais do que um desejo, é a voz da fé dirigida a Deus. Um dos meus versículos favoritos é: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem censura, e ser-lhe-á concedida. Mas quando ele pede, deve acreditar e não duvidar, porque quem duvida é como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. A Bíblia diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5, versículo 16. Jesus disse: digo-vos que tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e será vosso. Marcos capítulo 11, versículo 24. Já ouvi muitas histórias de oração sendo respondidas por um ente querido a quilômetros de distância. Uma mãe contou sobre uma ocasião em que ouviu claramente uma de suas filhas chorar. Mãe, no meio da noite. Mas sua filha era uma mulher casada, viajando meio mundo com o marido. A mãe pegou a Bíblia no criado mudo e foi para a sala de estar a orar. Ela tinha um senso real de urgência de que sua filha precisava de ajuda. Ela orou para que Deus lhe mostrasse o que fazer e então leu o Salmo 91 várias vezes. Algumas semanas depois, ela recebeu uma carta de sua filha. Isto é o que aconteceu. A filha estava em Bornéu quando ficou muito doente e febril. Seu marido não conseguiu encontrar um bom médico, mas depois de algum tempo localizou um que os levou para sua casa, onde ele e a sua governanta cuidaram da saúde da mulher. A carta terminava assim: lembra-se de quando eu era menina e gritava, mãe, e você vinha correndo pelo corredor? Naquela noite, em Bornéu, com febre, chamei, mãe, e então pude ouvi-la correndo pelo corredor. Deus às vezes nos causa dor para que possamos orar pelos outros. O ensino bíblico, a história da igreja
e a experiência cristã confirmam que a oração funciona. Ore e não entre em pânico. Quando estamos em uma situação ameaçadora, a tendência normal é entrar em pânico. Muitas histórias podem ser contadas sobre o medo sendo substituído pela calma por meio do poder da oração. Carol é vítima de esclerose múltipla, uma doença do sistema nervoso central. Todo mundo tem sintomas diferentes de EM, alguns mais debilitantes do que outros. Com o passar dos anos, essa mulher, outrora ativa e vibrante, perdeu gradualmente grande parte de sua capacidade muscular e ficou confinada a uma cadeira de rodas. Seu marido sempre cuidava para que ela estivesse confortavelmente situada antes de sair para o trabalho. Sendo um homem metódico, ele costumava voltar para casa em um determinado horário todas as tardes. Um dia, Carol estava tentando ir da cadeira de rodas para a cama e, de alguma forma, caiu e sua cabeça ficou presa entre a parede e as rodas da cadeira. Ela estava presa e não conseguia se mover para alcançar o telefone. Ela começou a rezar pedindo ajuda, sabendo que quanto mais tempo ficasse deitada no chão frio e duro, mais difícil seria recuperar qualquer força muscular. Pouco tempo se passou antes que ela ouvisse a porta se abrir e seu marido chamá-la. Ele havia chegado horas antes do horário normal. Eu parecia ter alguém me dizendo para voltar para casa, disse ele à esposa enquanto a colocava na cama. Carol disse: eu sei quem era esse alguém, orei pedindo ajuda. Nossas orações nem sempre são respondidas tão rápida e especificamente quanto as de Carol. Se permanecermos calmos, colocando a fé em Deus e acreditando que receberemos a direção dele, encontraremos a resposta para o nosso problema. Silêncio criativo. Conta-se a história de Robert, um industrial que recebeu do governo uma encomenda de uma máquina muito complicada para ser usado no levantamento de aviões. Nenhuma máquina desse tipo jamais havia sido projetada. Robert e seus engenheiros não conseguiram bolar um plano. Depois de algum tempo, todos estavam ficando tensos e nervosos. Finalmente, em uma noite de quarta-feira, Robert disse à sua equipe que não iria trabalhar, que estava indo a uma reunião de oração. Os engenheiros ficaram chateados porque tinham um prazo e o patrão o estava abandonando. Mas disse ele: tem um prazo com Deus. Ele foi à reunião de oração, cantou os hinos e orou. Depois, enquanto caminhava para casa, o projeto da máquina em todos os detalhes veio à sua mente. Ele precisava de um tempo com Deus e silêncio criativo para trazê-lo à tona. Às vezes, nos esforçamos tanto para resolver os problemas de nossa saúde, de nossos filhos, de nossos negócios ou de nosso futuro, que ficamos agitados ou deprimidos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos capítulo 46, versículo 10. A oração é um lugar no seu coração. A oração é mais do que um apelo. É um lugar onde devemos passar o tempo se quisermos aprender seu poder. O ministro havia gradualmente perdido sua fé. Em um mundo de grande sofrimento, ele não conseguia mais sentir a presença do Senhor em sua própria vida. Ele estava amargurado por ter passado tanto tempo de sua vida estudando e buscando uma compreensão de Deus. Agora ele tinha apenas uma sensação de traição e vazio. Até as suas orações pareciam ricochetear em uma barreira invisível. Ele expressou sua angústia a um velho amigo que conhecia desde a infância. Ele disse ao seu amigo que achava que sabia como Moisés teria se sentido se a sarça ardente parasse de queimar de repente e se extinguisse em uma nuvem de fumaça pálida e arenosa. Ele disse que, para ele, não havia mais sarça ardente ou sensação da presença de Deus em sua vida. Seu amigo
Um fazendeiro confidenciou que ele também costumava se sentir assim. Mas você sabe, Jack, eu percebi um tempo atrás que a sarça ardente está sempre lá, sempre queimando. É que eu não passava muito tempo naquela parte do pasto. A oração é aquela parte do pasto onde a sarça está queimando. Se formos ser poderosos em oração, devemos passar tempo lá. A tua vontade seja feita. Ao enfrentarmos problemas e sofrimentos pessoais, não devemos esquecer que nossas orações estão sujeitas à sua vontade. Isso tira o fardo de nós e o entrega ao Senhor. Sua vontade é sempre a melhor. A dificuldade que a maioria de nós enfrenta é conhecer a vontade de Deus. Como crentes, não podemos encontrar a verdadeira paz fora da vontade de Deus. Em nossa sociedade computadorizada, muitas pessoas aprenderam o valor de usar essas máquinas incríveis. Um computador, no entanto, não tem valor, a menos que seja programado. Quando os dados apropriados são colocados nele, ele funcionará com mais precisão do que muitas pessoas. O crente tem um tremendo potencial, mas esse potencial não pode ser usado até que ele seja programado com a palavra de Deus. J. Grant Howard disse: Deus deu a cada crente um manual com muitas das regras e regulamentos básicos para a vida. Se e quando um crente segue essas regras, ele está na vontade de Deus. Quando ele os viola conscientemente, ele está fora da vontade de Deus. Portanto, devo conhecer os preceitos ensinados na palavra se quiser fazer a vontade de Deus. Orações egoístas, vingativas ou mesquinhas não fazem parte da vontade de Deus. No entanto, podemos ter certeza de que Deus é fiel à sua palavra e responde a todas as orações sinceras feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sua resposta pode ser sim ou não, ou pode ser espere. Se for não ou espere, não podemos dizer que Deus não respondeu às nossas orações. Significa simplesmente que a resposta é diferente do que esperávamos. Quando oramos por ajuda em problemas, ou por cura na doença, ou por livramento na perseguição, Deus pode não nos dar o que pedimos, porque essa pode não ser a sua sábia e amorosa vontade para nós. Ele responderá à nossa oração à sua própria maneira e não nos decepcionará em nossa hora de necessidade. Margaret Clarkson disse: não é errado orar por milagres, mas é errado insistir em nossa própria vontade e não na de Deus. Não podemos exigir milagres de um Deus soberano. Infelizmente, tais exigências são feitas em muitos círculos cristãos hoje. A verdadeira oração é um modo de vida, não apenas para o uso em caso de emergência. Faça um hábito e quando surgir a necessidade, você estará em prática.